Olá, meus amores, tudo bem? Então, hoje eu vou estar falando aqui com vocês sobre tinta PVA e tinta acrílica, né? Isso eu estou respondendo ao pedido da Claudinha Design. Ela me pediu que eu falasse sobre essas tintas, né? Então, eu vou estar falando sobre a tinta acrílica decorativa e a tinta PVA. Né? Eu até deixei aqui em cima as duas, né? Essa aqui é a acrílica, que eu tenho acrílica fosca, e essas daqui são a PVA, tá? E o que acontece? Muitas vezes a gente escuta falar, né? Ah, uma cobre mais, outra cobre menos. Então, existem muitas dúvidas a respeito disso, né? Afinal, qual das duas são indicadas para fazer o melhor trabalho? Porque, na verdade, todas as duas, tanto a acrílica fosca como a PVA, elas são para o mesmo tipo de trabalho, né? Para trabalhar em madeira, né? Todas as duas são solúveis em água, né? As que eu tenho aqui são de acabamento fosco, né? Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então, elas servem para pintar principalmente madeira e pode ser usada em outras superfícies também. E a gente usa aqui nos nossos livros de colorir, mas tem que se usar com certo cuidado. Então, por que existe a acrílica e a PVA? E como escolher a melhor tinta? Bom, as tintas acrílicas, elas são feitas em laboratório, são sintéticas, são feitas de material que, por exemplo, dão origem ao plástico. São tintas de maior durabilidade, são super resistentes. Já a PVA, ela é feita de resina natural da borracha da seringueira. O PVA, ela é uma tinta orgânica, ela é uma tinta que estraga com facilidade, porque ela é uma tinta natural, ela não é sintética. Exige impermeabilização com verniz, porque pode ocorrer de ela mofar, né? O seu trabalho mofar se você não impermeabilizar com o verniz. Bom, a principal diferença entre essas duas tintas, além do que eu já falei, é na hora de pintar. A PVA, uma vez que ela secou na superfície, ela é reversível. O que é isso? Ela pode ser removida com um pano molhado, né? E possibilita fazer trabalhos de envelhecimento, desgaste com lixas, efeito pátina, né? Como a gente às vezes passa uma tinta de uma cor, depois passa outra, depois de seco a gente passa uma lixa e dá aquela desgastada, fica aquele efeito pátina, tá? E hoje em dia, para vender, existe acabamento fosco, cintilante, metálico e até mesmo com glitter. Já a acrílica decorativa é uma tinta irreversível, ou seja, ela não sai. Uma vez secou, você não consegue mais tirar. Você pode passar um pano úmido para limpar a superfície, né? Se cair água, não vai danificar a sua peça, porque ela é sintética. E depois do trabalho feito, você pode usar outras cores para fazer efeitos, né? Com saco plástico, amassado, esponja, etc, etc, né? Vários materiais. E não vai sair a tinta de baixo.
e tem acabamento fosco e com brilho. Eu vou até mostrar para vocês um exemplo aqui. Gente, olha, eu tenho uma caixa aqui. Chegar essa tinta aqui pro lado. Eu vou tirar a tampa aqui, porque a tampa não tá com esse efeito. A tampa tá com outro efeito aqui. Então, aqui, ó. Por exemplo, essa caixa aqui. Eu passei tinta acrílica por baixo. Essa aqui não é PVA. Eu passei tinta acrílica por baixo. Depois que a tinta secou, eu fiz um esponjado com tinta PVA, embaixo é acrílica, e em cima é tinta PVA misturada com detergente, né? A gente mistura detergente com tinta um pouquinho aguada e esponja e fica esse efeito, tá? E depois de seco o trabalho, você enverniza. Eu usei aqui o semi-brilho. Você vê que tem um brilho bem longe, né? Então, usei o verniz semi-brilho aqui. Aqui eu já não usei verniz spray, porque como é madeira, eu usei pincel, tá? Mas nos livros de colorir, você vai usar verniz spray. E essa tinta também, se você quiser fazer efeito tanto na madeira como nos livros de colorir, o ideal é a tinta PVA para fazer craquelê. No caso aqui, estou falando do craquelê, né? Se você quiser fazer craquelê, o ideal é a tinta PVA, né? E ela, como vocês estão vendo, existe tanto a acrílica como a PVA, ela existe nesse tamanho e em tamanho menor. Essa aqui tem 37 ml, essa aqui tem 100 ml. Então, todas as duas, tanto a PVA como a acrílica, ela tem esses dois tamanhos para vender. E o ideal é usar o PVA para fazer o craquelê. Mas se você quiser fazer com acrílico, você não tem outra, você pode fazer com acrílico. Só que você tem que colocar uma camada mais generosa de tinta acrílica e logo em seguida você usar um secador de cabelo para craquelar, tá? E assim, nos livros de colorir, em geral, a maioria das pessoas, elas usam PVA. Eu também, aqui nos meus livros, até hoje, eu só usei o PVA. Mas também se pode usar o acrílico, né? Porque o acabamento é bem semelhante, né? Na hora do resultado final vai ser bem semelhante. Mas com a tinta PVA, é bom que você, depois do seu trabalho seco, você coloque verniz spray para garantir a durabilidade do seu trabalho, tá? Então, quanto à tinta acrílica e a tinta PVA, a diferença é só que essa daqui estraga com mais facilidade, porque já que ela é feita não é feita de material sintético, né? Ela é perecível. Com o tempo ela se estraga com mais rapidez. E a tinta acrílica já é uma tinta mais durável, tá? A minha aqui também, ó, ela é fosca, como eu mostrei antes, né? Ela é fosca, mas tem também uma semi-brilho aí, né? E essa aqui é com acabamento mate. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido responder a Claudinha Designer, né? Que ela tenha conseguido entender, né? Que no caso, se ela quiser fazer algum trabalho que não seja no livro de colorir, seja na madeira, ou alguém de vocês aí, né? Tá dada a explicação, tá bom? Tiver mais alguma dúvida aí, vocês não deixem de procurar por mim no privado, no Instagram, no privado, ou aqui mesmo nos comentários, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, beijo no coração de todas vocês e até o próximo vídeo, amores. Bye, bye!